né, já numa época que começam as férias. Quero dizer a vocês que nós tivemos que empurrar o evento da data de hoje, tivemos que, né, transferi-la para a data de hoje, porque na semana passada, tanto na quinta quanto na sexta-feira, nós voltamos então no Coplágio, tivemos sessões extraordinárias do Coplágio, quinta e sexta-feira, nós voltamos toda a estrutura da Universidade do Paraná. Então na quinta-feira nós fizemos todos os setores, eu não usava exatamente, mas na quinta-feira passaram todos os setores e as superintendências. E na sexta-feira passou os hospitais, passou o setor de tecnologia, passou todas as pró-reitorias, gabinete da reitoria. Então, a reunião na sexta-feira, da semana passada, já terminando quase 3 horas da tarde. Nossa, foi tarde, foi depois a gente acabou indo almoçar. Para mim, ele é muito cansativo sair de uma reunião do Coplágio para fazer uma reunião do Conselho Setorial. Então, a gente colocou essa reunião para a data de hoje, mesmo sabendo que vários de vocês estão para sair de férias hoje ou já estão substituindo o titular, né, que já está de férias. A gente pede desculpas, mas a gente tem processos e esses processos não podiam esperar. Então, para fluxo dos nossos interesses, a gente então manteve a reunião para a data de hoje. Como nós temos quórum, eu vou declarar aberta a 465ª reunião ordinária do Conselho Setorial, e o primeiro ponto... o primeiro ponto do nosso ritual litúrgico é a aprovação da ata da 465ª reunião ordinária, bem como a ata da 464ª reunião extraordinária do Conselho Setorial. Uma foi realizada no dia 29 de 5 de 2019 e a outra 24 de 6 de 2019. Como essas atas foram enviadas para todos os conselheiros com a devida antecedência, eu coloco em discussão as duas atas, a 463ª e a 464ª reunião para discussão. Em não haver manifestação, passamos ao regime de votação. Os favoráveis à aprovação das duas atas da reunião ordinária e extraordinária, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Foi então aprovada as duas atas. Nessa 465ª reunião, antes de entrarmos na ordem do dia, eu solicito aos conselheiros para saber se alguém vai fazer alguma retirada de pauta de alguns dos pontos. Primeiramente, a retirada. Então, vamos por aqui. Professora Silvana. Isso, então, eu venho substituir o professor Silvio. Ele entrou em férias e ele solicitou essa retirada de pauta porque ele ainda está analisando o processo, é um processo bastante extenso. Certo. Qual é o número do processo dele? Só para eu poder... Era seleção da pauta, né? Da pauta. É a última da folha. Quer dizer, não foi nem... Não. Nem... Seria Ok. votado para entrar na pauta. Seria votado para entrar ainda na pauta, não entra na pauta. Sr. Bob? Não. Não foi escrito a pauta. Pauta permanece na mesma, só que eu feito em inclusão. Isso, não cheguei nem nos itens de inclusão ainda, professor. Eu estou seguindo primeiro o ritual litúrgico. Sr. Bob? Eu sou estudante do professor Michael Maniche, e me parece que está indicado aqui na pauta, que eu também já foi retirado, mas É o processo número 8, professor, de interesse do Departamento de Engenharia Elétrica, onde submete o Conselho Setorial para aprovação de alterações no plano de trabalho no projeto de desenvolvimento de mini-redes com fontes de energia renovável não convencionais, ofício 90, documento CI 13-32796, concedendo ao relator, professor Sandro José Frôner, declinou da relatoria, e foi designado o conselheiro relator, professor Michael Maniche. É isso daí? é esse. Certo, está sendo retirado do pauta. Isso. E a justificativa? A
Na verdade, eu sou suplente dele, ele disse que foi por conta do interessado que disse que precisava de complementar com uma documentação. Tá certo, professor, muito obrigado. Vocês retiraram de pauta. O professor Romano. Eu estou substituindo aqui o professor Eduardo Lima, né? Ele está de férias. Eu peço que ele retire do item número 11, referente ao curso de especialização, abertura e nova turma do curso de especialização em energias renováveis e eficiência energética. É o número 11 da pauta, é isso aí, né, professor? É a justificativa, professor? Então, antes de entrar de férias, eu conversei com o professor Lima e ele disse que os apontamentos que ele tinha feito no processo não foram ainda implementados, né? Então ele não fez o relato por conta disso. Ele está aguardando que as colocações que ele fez sejam implementadas no processo. Sobre a chave de diligência? Então, nós ainda não passamos para o Tiago de Paulo. Não, mas ele agora baixou a inteligência para lá? Não, justiça é Tiago de Paulo. Agora é Tiago de Paulo. Ok. Tá certo, professor. Obrigado. Mais algum processo que seja retirado de pauta que a gente não tenha percebido aqui de cima? Bom, como foram como se diz, foram retirados então 2 processos da pauta, eu vou solicitar agora, na sequência, a troca dos itens primeiramente, eu gostaria de saber se alguém gostaria de trocar algum item de pauta. Inversão? Inversão de pauta. Professor, por gentileza, os itens 13 e 4. Espera só um pouquinho, professor. Sobre minha responsabilidade, se puder ser os primeiros, eu agradeço, porque eu tenho o acompanhamento de uma consultamente. Os itens 3 e 4, por justificativa, professor, desculpa. O acompanhamento de uma consultamente. Ok. O senhor sugere que vá como 1 e 2? Por gentileza. Eu preciso submeter, acho que a gente submete o todo no final, né? Professor Argento. Item 14, de interesse do professor Roberto Aledoni. Item 14. Certo. O conselheiro relator, professor, e a justificativa, professor? O professor Roberto Aledoni está aguardando para tramitar a documentação. Eu esperava a saída da bolsa do CNPq, o CNPq atrasou na liberação do resultado e ele decidiu ir por conta própria. Então ele quer tramitar isso o quanto antes e já quer preparar a documentação a partir do momento que ele souber o que acontecer aqui na nossa comunidade. Solicitação do professor Roberto. Professor Sandro Frane. E se você puder adiantar esse item, eu agradeço. Ok. Mais alguma inversão de pauta? Então, só para antes de a gente votar as inversões de pauta, a proposta então colocada é que o item 3 seja o item 1, o item 4 seja o item 2, o item 14 seja o item 3. E aí depois a pauta segue normalmente, certo? Em votação, os favoráveis à inversão de pauta, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Então, a pauta foi alterada. Último ponto, antes da gente iniciar a ordem do dia, é a inclusão de pauta. Gostaria de saber se algum membro conselheiro gostaria de fazer alguma inclusão de pauta. Em não haver manifestações. Eu que tive que pronunciar. É inclusão de pauta. Porque esse é o procedimento? É um ponto só, professora Maria. Tem algum crédito aí? A professora Arislete, eu vou colocar aqui antes de colocarmos para a votação, a professora Arislete, ela tem um programa chamado Braftec. Vários dos colegas aqui presentes conhecem o programa Braftec. Ela está na fase de renovação deste programa Braftec. E agora, na renovação, os termos de cooperação com as universidades, que é uma espécie de fluxo contínuo,
precisam ser aprovadas em plenária setorial. A professora Arislete ligou pela manhã e pediu a inclusão de pauta, mas eu não tenho o número dos processos, mas eu me permito submeter, juntamente com a solicitação da professora Mariene, esses 2 pontos de inclusão de pauta, e dará tempo da professora Arislete chegar, e aí, caso ela confirme, será acrescido, caso ela não confirme, fica o dito todo mundo que pode ser feito dessa maneira. Então, professora Mariene, de que se trata a sua inclusão? É o interessado do Departamento de Engenharia Mecânica, pelo evento de extensão para a realização da 19ª Semana de Engenharia de Produção e Mecânica Sul-Americana. Ok, obrigado, professora. Em discussão, essa inclusão de pauta. Em não havendo manifestação, passamos ao regime de votação. Os favoráveis à inclusão de pauta de 2 itens específicos, professora Mariene e professora Arislete, por favor, como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Então, foram aprovados e entrarão, obviamente, no final da pauta. Isso posto, passamos imediatamente ao primeiro ponto de pauta, um processo deliberativo de número 23075, 035577/2019-82, de interesse da Associação Atlética Acadêmica C7, onde submete ao Conselho Setorial a solicitação de reconhecimento da representação da bateria C7 durante o workshop realizado em Ohio, entre 15 de nove de 2019 e 15 de 10 de 2019. Convido o conselheiro relator de vistas, professor Dr. Edson José Pacheco, a ler e exarar o seu relato de vistas. Caso seja necessário, durante a discussão, a gente pede a leitura do parecer original, que é do professor Dr. Luciano Kiocha. Com a palavra, o conselheiro relator de vistas. Só contextualizando, na última reunião houve bastante discussão acerca desse tema por conta do relato que trazia a questão de dispensa de frequência durante o evento. Por essa razão, pedido de vistas. No meu relato histórico. A Associação Atlética Acadêmica C7 solicita em 23 de maio o reconhecimento da representação da bateria do C7 durante um workshop. Essa denominação contida no ofício que eles enviam para os colegas, que será realizado em hora. Anexado ao processo, carta convite do Marietta College, convidando a bateria do C7 para participar de atividades culturais durante o outono de 2019. A instituição americana custeará a acomodação e transporte. Em 28/5, o professor Luciano, como parecerista, fundamenta na eventual solicitação de dispensa de frequência, solicitação que não consta no ofício enviado. Mas o professor, de alguma forma, fez essa avaliação através da resolução 3797/7, que em seu artigo 82 prevê são consideradas atividades universitárias regulares as participações de alunos nos Jogos Universitários Brasileiros ou de seleção nacional, de confederações ou federações estaduais, e ainda aquelas de cunho cultural promovidas pela UFPR, nas apresentações oficiais, período em que são marcadas presenças em todas as aulas, devendo ser possibilitadas, segundo chamadas de avaliações formais, que eventualmente ocorrem, que não é o caso, na minha opinião, da solicitação posta. Análise numérica. Representar, segundo o dicionário Michaelis, refere-se ao ato de ser ministro ou embaixador dele. O artigo 81 da Resolução 3797 estabelece as condições e os procedimentos para eventual dispensa de aulas. Eu cito: o coordenador do curso, de comum acordo com os professores ministrantes das disciplinas cursadas pelos alunos, deverão dispensar esporadicamente das aulas regulares o aluno participante de cursos intensivos, simpósios, seminários, congressos, aulas extraordinárias e outras atividades similares, sempre que houver correlação com o seu curso, devendo, em caso de deferimento, ser marcadas presenças em todas as aulas, possibilitada a segunda chamada de avaliações formais, que eventualmente ocorrem no período. Conclusão. Uma vez esclarecido que não é competência da setorial a dispensa esporádica das aulas, sou de parecer favorável ao reconhecimento da representação
da bateria do C7 num evento objeto do processo. Obrigado, conselheiro relator, professor Edson José Pacheco. Como os dois relatos são convergentes, né, bem na verdade, os dois relatores aprovam, sendo que o professor Pacheco esclarece um pouco mais o... Não são diferentes, professor, porque no relato anterior São diferentes. fala-se da dispensa. E aqui eu deixo claro que nós não podemos deliberar sobre esse assunto, que é a competência das coordenações de curso. Certo, é que o professor, aqui para mim aparece assim, é o processo 23.075.035577 de interesse da Associação Atlética Acadêmica C7, onde submete o Conselho Setorial a solicitação de reconhecimento da representação. Então, o professor conclui favorável ao reconhecimento da representação. O professor Luciano Araque, que eu não sei onde está, que a Simone está representando, se for preciso, a gente pode ler o parecer dele. Me parece que são convergentes no objeto, por isso eu não iria ler um novo parecer. Mas se o pleno, se o pleno, eu acho que nós podemos deliberar em cima deste único parecer, porque aqui trata-se de uma atividade de representação. Se o pleno entender que a gente deve encaminhar de maneira diferente, por favor, informe a mesa, porque senão eu abro a discussão apenas em cima do parecer do professor Pacheco. Certo? Então, em discussão, em não havendo manifestação, passamos ao regime de votação. Os favoráveis à aprovação do reconhecimento, ou seja, do parecer do professor, conselheiro relator, professor Edson José Pacheco, por favor, permaneça como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Agradecendo o relato de vistas, professor Pacheco, digo que o processo foi, então, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. O próximo processo é o processo 23.075.034157/2019, de interesse do Departamento de Transportes, onde encaminha para aprovação da proposta do curso de especialização Lato Senso, Planejamento e Infraestrutura de Sistemas de Transportes. Convido o conselheiro relator, professor doutor Edson José Pacheco, a dele exarar então o seu relato. Primeiramente uma parte, eu não sei se cabe, mas o sistema Cisco tem tido assim, tem gerado um conjunto de dificuldades que merece de alguma forma a gente minimamente se manifestar a respeito, né? Acho que os colegas aqui propuseram o projeto sentido na tela de públicos. E outra falha grave do sistema, eu entendo que todos nós, conselheiros, deveríamos ter acesso à totalidade, porque eventualmente vocês, obviamente, deveriam poder olhar previamente para a gente não poder discutir. Acho que são questões importantes. Além do mais, o sistema me perdoe, bastante deficitário em questões básicas de processo. Professor, antes da leitura do seu relato, daria para o professor externar e nós mandaríamos então para as instâncias superiores, já que é uma coisa que está sendo apontada e que contribui para a evolução do próprio sistema, a gente pode caminhar, não tem problema nenhum. A própria professora Regina pode ajudar, porque ela que vive diretamente esse problema. Né? O caso específico aqui é a dificuldade de um fluxo básico, ou seja, o processo é baixado em diligência, vai para o professor responsável, aí ele não consegue devolver para o relator, aí vem para o setor não consegue redesignar o relator. Então, assim, ficou um fluxo completamente esdrúxulo e atrasa todo o processo, todo o trabalho. Sem problemas. Caminhamos sim. Uma palavra. Contexto. O projeto em tela refere-se a uma proposta de criação de curso de especialização lato sensu em planejamento e infraestrutura de sistemas de transporte a ser ofertado pelo Departamento de Transportes, com início em 16 de 8 de 2019 e finalização em 15 de 12 de 2020. O fiscal do projeto é o professor John Maia e o coordenador é o professor Jorge Bastos. O projeto prevê 6 meses para o desenvolvimento da monografia. O curso ofertará 40 vagas, das quais 4 serão para bolsistas. Os professores do curso constantes no projeto são todos mestres ou doutores,
estão aqui citados, mas eu vou tomar a verdade de não citar todos do Departamento de Transportes da UFPR. Os pitches de todos os professores constam no CISPRO e foram assinados tanto pelo docente quanto pelo chefe do departamento. O investimento no curso é composto de 18 parcelas de R$ 487,22, foram precisos, projetando uma receita total de R$ 221.049,60. O total de despesas com o pessoal é de R$ 132.540, que é inferior ao limite de 60% da receita, estabelecido na Resolução 42.3.1, em seu artigo 23. O plenário do Departamento avaliou e aprovou o curso em sua reunião ordinária, verificando os itens estabelecidos no artigo 20 da Resolução, número 41/17 Poplat, que normatiza o relacionamento da UFPR com suas fundações de apoio, conforme a ata anexada no sistema CISPRO. Os pitches dos professores relacionados no curso foram também aprovados na mesma reunião. Está planejada a aquisição de material permanente para o departamento. Considerando que o curso proposto apresenta completa aderência às normas e resoluções pertinentes, sou de parecer favorável à criação do curso de especialização no senso em planejamento e infraestrutura de sistemas de transporte. Obrigado, conselheiro relator, doutor Edson José Pacheco. Em discussão, processo 23.075, 034157. Eu tenho apenas uma pequena ressalva relativa a esse curso. Esse curso tem nos dado bastante trabalho, professor, porque o professor Edu Franco, ele foi no final do ano passado, no dia, é uma história bem curta, no final do ano passado, o professor Edu Franco, então, ele recebeu, ele ganhou R$350 mil para este curso, e era apenas uma proposta. Eu sei que eu estava dentro da CASOL, quando o pró-reitor me ligou, falando, então, que esse curso havia sido aprovado pelo Ministério da Educação diretamente. Eu ligo, então, para o professor Faria. O professor Faria era o chefe do departamento à época, e o professor Faria, prontamente, ele, então, faz todo o fluxo para que este material possa, então, tomar luz, corpo e forma. E desde o mês de janeiro, que o nosso financeiro, ele começou, então, a fazer empenho de tudo que era material desse curso. Geladeira, porque ele tem características bastante específicas, cooktop, geladeira, mesa, cadeira, computador, enfim, 350 mil era a verba inicial. Numa única canetada, após uma discussão, passou-se essa verba para R$385 mil. Então, foram comprados para esse curso R$385 mil em material. Mas o curso não havia sido aprovado dentro do Departamento de Transporte, o professor Tiago está aqui presente. E houve, então, uma denúncia no Ministério Público do fato de nós termos enganado R$385 mil, temos recebido parte deste material de um curso que não existia dentro da Universidade Federal do Paraná. Eu e o professor Tiago, aí já era o professor Tiago o chefe do departamento, fomos então chamados na reitoria para que nós pudéssemos prestar esclarecimentos, prestamos os devidos esclarecimentos, inclusive minha última resposta foi anteontem, relativa a esse curso. A coisa já se normalizou e dentro das respostas que eu dei para o Ministério Público era que o curso deveria ser aprovado então nesta plenária setorial. Uma vez aprovado, nessa plenária setorial, justifica então, por parte do setor, a entrega dos materiais. Eu quero deixar claro a vocês que nós não entregamos para o Departamento de Transporte nem uma caneta. Todo o material está armazenado dentro do setor de tecnologia. Mas, após, espero, a aprovação, talvez a gente consiga regularizar. Com a palavra, professor Tiago. Bom, só para título de esclarecimento, né, talvez tenha gerado uma confusão em relação ao curso de especialização e possivelmente suscitado a denúncia.
né, é a confusão entre o curso de implantação e o curso de especialização e a implantação do curso de especialização. Então, o recurso, né, por meio desse termo de execução descentralizada do MEC, foi cedido para a implantação do curso e desde então, desde o início do ano, né, temos aí nas nossas plenárias discussões em relação ao curso de especialização, atribuição de coordenador, vice-coordenador, fiscal, aprovação do curso. Então, estamos em processo de aprovação do curso de especialização desde o início do ano, tendo em vista que o recurso foi repassado à universidade para a implantação do curso. Então, o departamento está comprometido com a implantação do curso de especialização, só para esclarecer. Isso. Se o senhor me permite uma parte, essa novela não consta do CISCO, então não faz parte. É por isso que a gente deu. É para que vocês vejam a burocracia que vem por trás da criação de um curso, né? É um curso que nasce muito bem nascido, né? Porque ele é um curso que nasce com todo o material, ele nasce com todo o equipamento, é um curso que vai projetar o departamento de transporte, porque não é comum a gente ter um curso nascendo, geralmente quando ele nasce pela nossa boa vontade. Esse não, esse nasceu com um apadrinhamento de R$385 mil, e isso realmente faz toda a diferença na hora do nascimento do curso. É o que a mesa tinha para complementar. Ainda em discussão o relato do conselheiro relator professor Dr. Edson José Pacheco. E não havendo nenhuma manifestação, passamos ao regime de votação. Os favoráveis ao relato do conselheiro relator professor Edson José Pacheco, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Agradecendo, professor, pelo relato. O processo foi aprovado, então, por unanimidade. Só a favor, a mesa registrar nessa pergunta. Ah, sim, justificado. Boa consulta lá. O próximo processo é o processo 23.075.013624/2019-37, de interesse do professor Dr. Roberto Daredoni Machado, do Departamento de Construção Civil. Trata-se de afastamento do país para pós-doutorado. Com a palavra o conselheiro relator, professor Dr. Santos José Jonas. Apenas lembrando que não é comum o Conselho Setorial se debruçar em seu pleno, se debruçar em cima desse tipo de matéria, mas é que ele já veio com mais de referendo e nós não tivemos opção, não tínhamos câmara, tivemos que jogar no pleno. Com a palavra do professor. Bom, o professor Roberto Daredoni Machado solicitou ao departamento a formação para afastamento para pós-doutorado na Universidade do Novo Paulo, no Bagé, durante o período de 1º de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020, sob a supervisão do professor Sérgio Henrique Cavalar. No processo constam os seguintes documentos: o projeto de pesquisa com o título Modelagem Numérica da evolução do dano produzido por reações expansivas em estruturas e barragens de concreto subsidiado por informações experimentais. E consta também o cronograma de trabalho. Tem a carta de aceite do supervisor exterior, tem a carta com a confirmação do convite da universidade, né, e pelos representantes dos recursos humanos da universidade. Consta também o currículo do professor, Dr. Sérgio Henrique Cavalar, né, e demais documentos que foram apensados ao processo, como extrato da ata, com a aprovação departamental, constando que os cargos serão assumidos pelos professores da área de estrutura do departamento. Consta no documento 17.2502 e 47033. Consta também despacho emitido pelo interessado, esclarecendo que solicitou o CNPq, bolsa para estágio pós-doutoral, porém o resultado ainda não foi divulgado. E esclarece também que deseja seguir com o pós-doutorado, mesmo que não tenha êxito com o auxílio solicitado ao CNPq. Da fundamentação, a solicitação atende à resolução 66987, alterada pela resolução 0716, no artigo 5, parágrafos 1º e 2º. O processo será instituído pela atual reitoria de pesquisa e pós-graduação do Departamento de Administração Pessoal, com as informações dos incisos 1º, 2º, 3º e 4º. Assim, verifica-se que o atendimento do inciso 4 será prestado por inclusão no requerimento do formulário que tem compromisso da projeto. Bom, considerando a documentação apresentada,
Sou do parecer favorável ao afastamento para o doutorado do professor Roberto Davi. Obrigado, conselheiro relator, professor Santos José Câmara, né? Antes de abrir a discussão, professor, só pediria que no item 4 fosse colocado, só corrigir a palavra cargos substituída por encargos. Porque são os encargos que serão assumidos por alguém. Encargos sua atividade. Só para deixar isso bem claro. Em discussão, o processo 23.075.013.624. Em não haver manifestação, passamos ao regime de votação. Os favoráveis à saída do professor Dr. Roberto Elidone Machado para o afastamento do pós-doutorado, por favor, permaneça como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Agradecemos o relato do processo para aprovado, então, por unanimidade. O próximo processo de pauta. É o processo 23.075.040.0704/2019-65, do interesse do ITTI, onde se submete ao Conselho Setorial. Trata-se do presente documento de apresentação das motivações e justificativas para a celebração de termo de convênio. Convido o conselheiro relator, professor Dr. Cristóvão Vicente Capulateiro Fernandes, a ler e exarar o seu relato. Boa tarde a todos. Só antes de começar o relato, queria esclarecer que fui eu que fiz um questionamento bastante forte no relato feito pela professora Regina na ocasião, que substituiu o professor Ailon, e eu acho que o relato e os questionamentos foram tão veementes que o professor Horácio resolveu designar parecer deste processo. Ele designou, um dia antes da data da reunião de quarta-feira passada, eu fiz uma instrução dizendo que não teria condições de fazer o parecer, mas ao mesmo tempo baixei de diligência ao ITTI para que ele pudesse instruir algumas dúvidas que eu tinha. Então esse processo aconteceu no meio e permitiu eu fazer o relato deste processo e na sequência o outro, né, relato? Horácio, estou entendendo que o outro vem na sequência. Então esse é um relato um pouquinho longo, mas o outro é mais curto, a gente vai matar dois processos num só. Professor, só uma pergunta, o professor enviou para a projeção, não, né? Não enviou para a projeção, mas eu só enviei um, mas o outro eu já leio aqui, depois eu insiro no processo. Que o outro é bem curtinho, Horácio. Então, o presente processo trata de minuta de contrato que entre si celebram o município de Araucária e a Universidade Federal do Paraná, que tem por objetivo o desenvolvimento de pesquisas, projetos e ações nas unidades de conservação do município de Araucária, utilizando recursos da compensação ambiental das obras de ampliação da Repar, conforme o plano de trabalho anexado a este processo, no valor estimado de R$ 3.519.783,98, a ser executado pelo ITTI, em acordo com o termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Araucária e a UFPR, de 23 de 1 de 2019. A origem dos recursos. Os recursos são provenientes de obras de ampliação e implantação de novos processos industriais da Repar, a qual originou um termo de compromisso de compensação ambiental firmado entre a Repar e o Instituto Ambiental do Paraná, no valor de R$ 55.662.853,35, assinado em 23 de novembro de 2009. Destes recursos, R$ 23.141.483,25 foi pactuado através de acordo com o Ministério Público, condicionado à apresentação de planos e projetos, com orçamentos alinhados e cronogramas executivos determinados. Neste aspecto, gostei dessa palavra, eu copiei lá dos documentos do ITTI. O município de Araucária contatou a UFPR, por intermédio do ITTI, a fim de instrumentalizar a utilização deste recurso. Para tanto, foi celebrado um termo de cooperação técnica, PC 05/2009, processo SEI número 23.075.07.01.74/2018/07, sem dotação orçamentária, a fim de se elaborar um diagnóstico documental e de infraestrutura das unidades de conservação localizadas em Araucária. Este documento, por sua vez, subsidiaria a elaboração de um novo plano de trabalho, parte deste processo, para a solicitação e deliberação desses valores em favor do município. Conforme justificado, entre aspas, a partir deste diagnóstico, constatou-se a existência de 6 áreas de proteção tuteladas com unidades de conservação: Parque Municipal Cachoeira,
o Refúgio da Vida Silvestre de Iguaçu, Foz do Iguaçu, a RPPM Embrafé, o Parque Estadual José Wachowitz, a APA do Passaúna e a APA do Rio Verde. Então são 6 áreas importantes dentro desse contexto. Assim, todos os estudos deverão ter, por plano de fundo, a manutenção de instituição dessas ou de novas unidades de conservação. O objetivo do parecer. O objetivo do presente parecer, em acordo com as instruções processuais da CRI, é o de apreciar o plano de aplicação do trabalho, avaliar o mérito do projeto, composição da equipe técnica, valores das bolsas ou retribuição pecuniária, o enquadramento do projeto, a indicação de pessoas físicas externas com notória capacidade e a avaliação da equipe técnica para a realização do projeto. Histórico. Em 22 de maio de 2019, indicação do professor Gustavo Lopes para relator. Em 23 de maio de 2019, o professor Gustavo Lopes solicita a designação de outro relator. 24 de maio de 2019, indicação do professor Arion Sandoná Filho. 30 de maio de 2019, o professor Arion emite parecer, que foi retirado da pauta da plenária no mesmo dia, conforme ato indicado no processo. Em 11 de junho de 2019, o professor Arion Sandoná emite novo parecer, conforme indicado no processo. Em 17 de junho de 2019, o professor Mauro Lacerda Santos Filho inclui no processo justificativo do projeto ser realizado no sítio de Araucária e como o orçamento preliminar foi realizado. Em 25 de junho de 2019, eu fui indicado, designado relator do presente processo, e no dia 27 de junho, fui designado relator de 2 processos. 27 de junho de 2009, o professor Cristóvão, designado relator do processo, retorno do processo para a origem, com a seguinte manifestação. E aí, nesse dia, eu solicitei uma série de informações. Considerando o vício de origem processual com a indicação do professor Arion Sandoná Filho como relator deste processo, sendo membro da equipe do projeto proposto, a minha indicação como relator do processo, tal. A complexidade das informações para serem relatadas no exíguo tempo das instruções processuais, a necessidade de complementação de informações conforme a instrução processual estabelecida pela CRI para termo de contrato e que indico a seguir, manifestação de interesse da Prefeitura de Araucária com relação aos objetivos do projeto, do contrato. Manifestação da Prefeitura de Araucária concordando com o valor da proposta de R$ 3.119.383,98. Plano individual de trabalho para os servidores da UFPR, devidamente corrigido, assinado eletronicamente pelo participante e pela chefia imediata, e as aprovações das respectivas unidades competentes. Então, neste momento, eu precisava dessas informações e elas, de fato, foram incluídas no processo depois da minha demanda. Adicionalmente, para melhor instruir o processo, manifestação do ITTI da necessidade dos professores aposentados na equipe do projeto: Eduardo Raton, D'Artagnan Baggio Emineciano e Donizete Antônio Justo. Justificativa da necessidade dos professores Gustavo Thomas, lotado no Litoral, e Eduardo Teixeira da Silva, lotado no Unidade Sul, para desenvolvimento das atividades previstas. Justificativa de quais linhas de pesquisa serão desenvolvidas no horizonte planejado e quais os programas de pós-graduação serão envolvidos no presente projeto. Justificativa de como serão realizadas a contratação de bolsistas de graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado, considerando que no processo não há especificação dos programas envolvidos. Então, no dia 28 de 6 de 2019, o professor Mauro Lacerda Santos Filho, que é o coordenador do projeto, apresenta a resposta ao questionamento do relator. Eu não vou ler todas as respostas, mas eles permitiram que eu pudesse consolidar meu parecer no final. Características do projeto. Em acordo com o contido no processo, incluindo aqui título do projeto: Plano de destinação de recursos provenientes de compensação ambiental. O objetivo geral: subsidiar a gestão administrativa do município de Araucária na destinação de recursos compensatórios, na melhoria e ou implantação de infraestruturas e instrumentalização da gestão das unidades de conservação inseridas em Araucária e na qualidade ambiental do município. Objetivos específicos: contempla os objetivos específicos desse trabalho, desenvolver estudos e pesquisas de elaboração dos planos de manejo das unidades de conservação inseridas no município de Araucária. Diagnosticar e monitorar a flora e a fauna através de levantamentos periódicos, estigmatizados em 4 Cs. O Refúgio da Vida Silvestre do Rio Iguaçu, Foz do Iguaçu, Reserva do Bugio, Parque Estadual Professor José Wachowitz, Parque Municipal Cachoeira e a RPPM da Abrafé. Avaliar a necessidade e a viabilidade e adequação da infraestrutura existente e implantação de novas estruturas nas UCs, contemplando a elaboração de projetos conceituais básicos.
Desenvolver a estratégia para a implementação das ações de educação ambiental no município de Araucária, que tange as escolas da rede municipal e as unidades de conservação. Desenvolver pesquisas e elaborar estratégias para a valorização do turismo eco-rural no município de Araucária, abrangendo as UCs na implementação dos novos roteiros turísticos. E desenvolver estudos que verifiquem a viabilidade de implantação de um SEMAS no município de Araucária, considerando aspectos de ordem técnica, econômica e ambiental. Eu coloquei em itálico porque eu copiei isso da proposta, mas eu achei que, relativamente ao parecer que foi emitido no ano passado, não está muito claro esse conjunto de atividades aí colocadas. Metas. Meta 1. Pesquisa e estudos técnicos para instrumentalização da gestão das unidades da conservação no município de Araucária, um valor de R$ 2.586.000. Meta 2. Pesquisas, estudos e desenvolvimento de metodologias para a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade no município de Araucária, R$ 2.968.000. Pesquisa, estudos e concepção dos projetos de infraestrutura nas unidades de conservação no município de Araucária, R$ 220.010. Elaboração de estratégias para a educação ambiental no município de Araucária, escolas e unidades de conservação, R$ 3.242.191. Pesquisas, estudos e desenvolvimento de estratégias para o acompanhamento da qualidade ambiental do município de Araucária, R$ 1.935.482,55. Desenvolvimento de pesquisas e elaboração de estratégias para a valorização do turismo eco-rural no município de Araucária, R$ 984.999,96. Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, EDTEA, para a implantação de um centro de manejo de animais silvestres no município de Araucária, R$ 43.100. O cronograma financeiro está distribuído por metas. No ano de 2019, já o primeiro desembolso, 2020, 2021, 2022, estabelecido por metas, tem uma tabelinha, mas eu não vejo necessidade de ver esses valores. O desembolso no primeiro ano é R$ 4.200.000, no segundo ano R$ 4.900.000, no 2021 R$ 1.800.000 e no último ano R$ 1.800.000 também, prefazendo aquele total de R$ 3.519.783,98. Então, confie em mim que está tudo. Estimativa das despesas. A tabela a seguir sintetiza os elementos de despesas, o percentual do projeto, o número processual e os custos unitados. Então eu fiz uma tabelinha que eu acho que ficou bem legalzinha assim, porque dá uma ideia de como o projeto é complexo e da sua relevância. Então, auxílio financeiro estudantes representam 6,85% do projeto, num total de R$ 924.000, totalizando 30 cotas para alunos de graduação, somando R$ 474.000, o que equivale, durante a duração do projeto, uma bolsa de R$ 329,17 para cada aluno de graduação. Bolsas de pós-graduação, R$ 450.000, um total de 10 bolsas, que equivale a uma bolsa de R$ 937,50 durante a execução do projeto. 1,83% do total vai ser gasto com material de consumo, representando R$ 247.000. 2,05% do total vai ser gasto com passagem de locomoção, custando R$ 277.000. 36,2%, num total de R$ 4.880.000, vão ser com serviços terceiros pessoa física. Serão contratados 8 pessoas com recibo com pagamento de autônomo, custando R$ 600.000, e serão mantidos uma equipe de 10 pessoas via CLT, contratados pelo TTI, via Fundação de Apoio, no total de R$ 4.280.000, o que equivale a um salário médio de R$ 8.900, incluindo leis sociais, todos os valores globais. Servidores da universidade corresponde a 8,75% do total, valor estimado de R$ 1.180.000, sendo R$ 960.000 para 19 docentes doutores, R$ 60.000 para um docente mestre, R$ 160.000 para 2 técnicos administrativos. Serviços terceiros PJ é 23,71% do valor total do projeto, um valor de R$ 3.195.794,78, distribuídos da seguinte forma: divulgação e publicidade R$ 80.000, manutenção e conservação de veículos e seguros R$ 100.000, hotel R$ 180.000, alimentação R$ 350.000, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos R$ 40.000,
Exposições, conferências, cursos e congressos, R$50.000. Despesas gerais, R$52.000. Serviços de análise e pesquisas, R$450.000. Serviços de áudio, vídeo e foto, R$180.000. Serviço de cópias e reprodução de documentos, serviços gráficos, R$150.000. Serviço de processamento de dados, R$11.000. Coffee break, coquetéis e recepções, R$36.000. Levantamento cartográfico e elaboração de mapas, R$180.000. Levantamento geológico e geofísico dos processos erosivos, R$200.000. Supervisão de serviços de campo e programas de monitoramento, R$240.000. Elaboração de projetos de arquitetura e paisagismo, R$259.000. Levantamentos florestais, R$140.794,78. Elaboração do material de educação ambiental e educação social, R$268.000. Aquela justificativa acrescentada pelo professor Marco Lacerda explica como que foi elaborada a distribuição desses recursos. Ressarcimento para a FUPEF, 10,31% do projeto, R$1.391.000. Obras e instalações, 0,37%, R$50.000. Material permanente nacional, 2,23%, R$300.000. Serão adquiridos 6 veículos, no total de R$400.000, numa média de R$66.000 por veículo. Ressarcimento para a universidade, o FDA, o FPR, TTI e setor de tecnologia, 4,72% do total, distribuídos da seguinte forma: FDA, 230.395,68, o FPR, 135.197,84, o ITTI, 135.197,84 e o setor de tecnologia, 135.197,84, totalizando a quantia do projeto. Despesas com os professores. Elas estão sintetizadas a seguir, também foi colocado na tabelinha. Então, todos os professores citados vão trabalhar em todas as metas. O que diferencia a participação dos professores é o período de tempo de cada uma das metas. Então, o professor Mauro Lacerda Santos Filho é o coordenador do projeto, vai trabalhar 48 meses no projeto, a titulação dele é doutor, atividade é coordenação, carga horária semanal 2 horas, total 172.800, o que equivale a uma bolsa de R$3.600. O professor Marco Aurélio da Silveira vai trabalhar 12 meses no projeto, ele é doutor, vai participar de estudos turísticos, carga horária semanal no projeto 2 horas, vai receber R$43.200, uma bolsa mensal de R$3.600. O professor Antônio Strensky, doutor, vai trabalhar 24 meses no projeto, levantamentos biológicos, a sua atividade, vai trabalhar 2 horas por semana no projeto, receberá R$86.400 no total, uma bolsa mensal de R$3.600. O professor Eduardo Teixeira da Silva, doutor, vai participar de estudos de solos, 12 meses, ele é do campus de Jandara do Sul, vai participar de 2 horas do projeto, recebendo R$43.200 e uma bolsa mensal de R$3.600. O professor Robson Selene vai trabalhar 12 meses no projeto, ele é doutor na parte de infraestrutura, 2 horas por semana, R$43.200, uma bolsa de R$3.600. O professor Camilo Borges Neto é mestre, atividade de infraestrutura, ele é doutor, atividade de infraestrutura, trabalhar 12 meses no projeto, 2 horas por semana, R$43.200, uma bolsa de R$3.600. O professor Arião Zondanato vai trabalhar 12 meses no projeto, doutor, qualidade do ar e da água, 2 horas por semana, R$43.200, uma bolsa mensal de R$3.600. A mestre Vilma Machado vai trabalhar 12 meses no projeto, a função dela é relatórios, 2 horas por semana, R$23.040, bolsa mensal de R$1.920. O professor Eduardo Raton, 48 meses no projeto, supervisão executiva, ele é doutor, 3 horas por semana, receberá R$59.200, uma bolsa mensal de R$5.400. O professor Donizete Antônio Juste vai trabalhar 12 meses no projeto, ele é doutor, levantamentos geológicos, 2 horas por semana, R$43.200, R$3.600 de bolsa. E professor D'Artagnan Baggio Emereciano é doutor, estudos florestais, carga horária semanal 2 horas, R$43.200, uma bolsa de R$3.600. Esses 3 últimos citados são os professores aposentados, da qual eu pedi a justificativa para a inclusão no projeto. O professor Gustavo Thomas participará do projeto com custo zero, não recebendo bolsa. Parecer. Com base nas informações consolidadas nos autos desse processo, venho me manifestar.
Quanto ao mérito do projeto, entendo ser esta uma oportunidade da UFPR, através do TTI, de participar de importante projeto de recuperação ambiental, com grande oportunidade de interação com problemas reais da sociedade, cujos recursos são oriundos de pagamento de compensação ambiental. No entanto, não é um projeto de pesquisa, pois a expectativa de participação de pesquisadores e alunos de programas de pós-graduação citados no processo é feita de forma superficial e no formato de intenções, diferente da forma tradicional de apresentação de projetos de pesquisa. Potencialmente pode vir a ser um projeto de inovação tecnológica, mas a descrição ainda é novamente frágil e no campo da expectativa, não configurando, portanto, um projeto de inovação neste estágio de proposta. Não há no processo manifestação formal de nenhum programa de pós-graduação da UFPR. Claramente, este é um projeto que deve ser enquadrado como de prestação de serviços, apenas, que defino como extensão profissional, regulada pela UFPR, através da Resolução 45/17 do COPAT. Para fundamentar meu ponto de vista, destaco que 8,75% das despesas com servidores e professores, mais 36,25% de serviços terceiros de pessoa física e 23,75% de serviços terceiros de PJ, serviços terceiros de pessoa jurídica, contra apenas 6,85% de imposto para graduação e pós-graduação. Entendo que, como projeto de prestação de serviço, os produtos são adequados aos estabelecidos dentro dos objetivos aqui consolidados. Quanto à justificativa da participação da UFPR através do TTI, parece adequada ao perfil do Instituto e em acordo com suas características tradicionais de prestação de serviços para órgãos de natureza pública. Historicamente, o TTI não participa de editais de pesquisa tradicionais, não participa de editais de pesquisa tradicionais de fontes de financiamento. Pelo que eu saiba, o TTI só funciona com PED e processos desta forma. Quanto à composição e avaliação da equipe técnica para as metas apresentadas, muito embora com justificativa apresentada, considero elevado os valores previstos com serviço terceiro, pessoa jurídica e pessoa física, e a justificativa genérica o suficiente que impede uma análise mais crítica. Quanto à equipe de professores apresentada, todos têm experiência justificada e adequada à equipe do projeto. Mas devo discordar de manifestação assinada pelo professor Mauro Lacerda Santos Filho, que de forma veemente destaca, para os questionamentos que realizei, que não é competência do Conselho Setorial deliberar sobre a equipe do projeto instituído. Devo manifestar que é obrigação do TTI de dar transparência de suas escolhas, justificar de forma adequada e, quando não claras, cumprir o simples destaque de responder a uma questão indicada. Professores de outros campos e setores, longe do local de projeto, professores aposentados, precisam sim ser justificados para garantir a segurança jurídica para a justa avaliação. Afinal, somos uma universidade pública sem fins lucrativos e não espaço para interesses privados sem a devida aprovação em ambiente público. No caso específico de professores aposentados, sou da opinião que devo trabalhar sim por causa da experiência, do notório saber e competência, mas moralmente deveriam fazê-lo de forma gratuita, já que receberam muito recurso público em suas respectivas histórias de vida profissional. Independente dessas questões, considerando todas as questões colocadas, e o presente pedido, o presente pedido encontra-se em acordo com o estabelecido pela Resolução 41/17 do COPLAR e as instruções normativas da CRI para os planos processuais, considerando as intenções estabelecidas à minuta de contrato, deverá ser aprovado pelo município de Araucária e o UFPR, e todos os elementos para o parecer e os elementos para o parecer contidos nesse processo, eu sou de parecer favorável à sua aprovação, evidentemente como um projeto de prestação de serviço, não como projeto de pesquisa e não como projeto de inovação tecnológica. Obrigado, conselheiro relator, professor Cristóvão Vicente, pela atenção.
Fernandes, em discussão, processo 23.055.040704/2019-65. Lembrando que o professor Lacerda, que é o coordenador, encontra-se presente e poderá, eventualmente, prestar qualquer esclarecimento. Professora Lúcia Masson? É mais uma curiosidade, não é uma questão, vamos dizer assim, que vá contra o parecer ou dentro do processo. As últimas vezes que eu conversei com o professor Donizete Juste, ele tinha me dito, né, mais de uma vez, que ele ia se mudar para o exterior. E aí eu não sei como é que fica a participação dele, se ele mudou mesmo, ou se não mudou, só uma curiosidade. Está aqui, morando. Está aqui em Curitiba, permaneceu? Continua trabalhando nessas coisas. Tudo bem, então. Só isso, professor Mauro Lacerda? Boa tarde a todos. Eu estou aqui na condição de coordenador desse projeto e também superintendente de TI. E, em primeiro lugar, professor Cristóvão, gostaria de agradecer a oportunidade que a gente teve aí com esse projeto de conversar e mostrar um pouco mais de transparência. A gente assume as sandálias da culpa, também tem na humildade, mas assume a sandália da culpa, que muitas vezes nós falhamos, às vezes, em apresentar os projetos com a devida gama de informações que se façam necessárias. Não é interesse da instituição fazê-lo, mas às vezes acontece até pelo assodamento. No instante que a gente se coloca numa situação de prestação de serviços, as respostas que a sociedade exige de nós em demandas, às vezes não se conflitam, melhor dizendo, com o cronograma e a liturgia da universidade. Isso nos obrigou, ao longo da história, a fazer realmente coisas que hoje a gente paga até pela legenda, ou pela lenda, por ter assumido esses riscos para atender algumas demandas. Não pretendemos fazê-lo, tanto que a partir de agora, inclusive a partir já de outros projetos, a gente até se sentiu bem contemplado com a relatoria do professor Cristóvão, que nos permitiu mostrar de maneira mais transparente aquilo que se quer fazer no ITTI, ou como instituição ITTI, dentro da universidade, uma vez que somos órgão auxiliar do setor de tecnologia, como já foram historicamente outros órgãos. O CEPA fazia isso muito bem, o LACAUT acho que tem essa característica também, ou seja, estão aqui para atender demandas sociais e ao mesmo tempo trazer conhecimento, produzir tecnologia. Tá? Algumas coisas só eu gostaria de esclarecer em termos de, até como justificativa. A minha veemência, professor Cristóvão, não foi uma veemência ofensiva, por favor, não pense assim. É que a gente queria, digamos assim, foi veemente para justificar o fato de não ter apresentado aquela situação anteriormente. Então, não foi absolutamente uma veemência no sentido de atacar a sua opinião, por favor, não era a intenção. A intenção é dizer, olha, realmente a gente devia ter feito isso. Não fez porque a gente achava que não precisava por uma condição legal anterior. Mas é lógico que a relatoria pedindo a diligência, a gente fez questão de apresentar isso aí. Uma outra situação importante é que esse tipo de contratos e convênios, eles são muitas vezes um tipo de um balcão de esperança. Né? Tudo isso que está ali, na verdade, se denota como sendo uma possibilidade muito grande que ocorra. Não é difícil a gente planejar sem realmente saber se esse recurso vai estar disponível, se não vai haver nenhuma alteração política ao longo dos 5 anos, etc. e tal. Então sempre há um certo ar de interrogação quando se faz. O que não nos permite começar a vaticinar muitas coisas, não somos profetas. Então eu não posso dizer que vou criar um programa de pós-graduação, por exemplo, baseado num contrato como esse, que eu realmente não sei se o contrato vai ficar os 5 anos. Então a gente já bota tudo isso de maneira a poder ser verificado e auditado ao longo do tempo, para que, se for necessário algum ajuste, isso possa ser possível, para não sair uma discussão do zero e para ser o mais transparente possível. Então, isso é importante colocar, porque nós poderemos fornecer mais ajuda, vamos precisar de mais coisas, e isso pode acontecer. Nossos diagnósticos iniciais são primários em relação a esse programa. Veja que isso é interesse, como quando eu falei da demanda social, é bom entender. A Araucária é a nossa cloaca de Curitiba. Uma grande parte dos problemas ambientais que nós temos que vão para o Rio Iguaçu, na verdade, graças a Deus, são filtrados em Araucária
E o Rio Iguaçu depois é utilizado daí para diante com uma água muito mais limpa. E a Araucária nunca, na verdade, ganhou alguma coisa com isso. Inclusive tendo a Repar lá, que causa, via de regra, né, eventualmente, alguns acidentes ambientais. Um dos acidentes ambientais trouxe essa multa, que ia toda apoiada. A Prefeitura de Araucária pediu uma parte, conseguiu esse 50%, com a seguinte condição, que fossem aplicadas unidades de conservação. Qual é a vantagem para o município? Além da qualidade de vida, além da melhoria das condições ambientais para o município, existe uma coisa chamada ICMS ambiental. Todo município que possui algum parque ambiental consegue receber de uma parcela do ICMS um pouco de dinheiro para aplicação em obras, por exemplo, em atividades de educação ambiental, de implantação de novas reservas urbanas, daí por diante. E a Araucária nunca teve isso aí, porque nenhum dos parques ambientais da Araucária, que são no mínimo 5, são realmente regulamentados e têm plano de manejo. Então eles viram isso como uma possibilidade de desenvolver isso. Eu gostaria de discordar respeitosamente o fato que não se produz pesquisa com isso ou inovação tecnológica. Você tem uma ideia, por exemplo, a implantação daquele centro de manejo de ambientes silvestres vai ser o primeiro centro de manejo público de ambientes silvestres no Paraná inteiro. Não existe isso. Ou seja, qualquer animal silvestre que é recolhido devido a uma apreensão, devido a algum acidente, esse animal ele só tem um caminho para ser mandado aqui no Paraná. Ou o Refúgio Biológico Bela Vista Itaipu, que não aceita normalmente isso, só aceita isso através de ordem judicial, geralmente, ou então, em Palotina, a universidade tem um centro de estudos de animais, um curso de veterinária, que eventualmente aceita o que acontece nas rodovias e nos parques daquela região. Portanto, o primeiro centro de manejo de animal silvestre seria feito em Araucária, aos auspícios da universidade. Lógico que o pessoal da veterinária nossa queria fazer esse tipo de situação. Tá? Então, só para citar. Agradeço muito, professor Cristóvão, pelo seu relato, que caracteriza alguma coisa que não é anátema, não é pecado. O fato que um projeto de prestação de serviços atendendo demandas sociais é legal, é aceito pela universidade, nas constantes que seja transparente, que seja auditado, e se possível, como é o nosso objetivo sempre, tá? Que isso acabe trazendo como consequências pesquisa, como consequência inovação tecnológica. Até porque, constitucionalmente, nós não podemos dividir as coisas. A universidade é obrigada a fazer as três coisas: ensino, pesquisa e extensão. Quem só faz pesquisa também está fazendo errado. Quem só faz ensino também está fazendo errado. Mas esse reconhecimento do seu relato nos deixa tranquilos que nós sabemos que estamos cobertos pela legislação, mas com a responsabilidade de produzir alguma ciência, alguma inovação, até porque temos essa indissociabilidade para respeitar. E isso acontece. Nós podemos apresentar na sequência, quando for necessário, uma série de números mostrando que, não só no ITTI, mas nos outros, o ITTI hoje inclui inclusive o nosso escritório modelo de engenharia, a quantidade de trabalhos, trabalho de mestrado, doutorado, que foram feitos, oriundos de trabalhos baseados em serviços de terceiro. Isso aí nós temos para mostrar, podemos mostrar a sequência se o diretor nos permitir. Como última observação, professor, também uma observação pessoal. Em relação aos professores aposentados, que não precisam deveriam moralmente não receber bolsa, porque, afinal de contas, receberam muito recurso público. Eu não sou aposentado ainda, mas estou nas vias de ser aposentado. Primeiro, lógico, isso é legal, o senhor mesmo concordou que é legal, mas eu queria discutir um pouco o seu aspecto moral, professor, porque nós, como professores, eu estou aqui no dia 31 de julho, eu completo o meu 40º ano como professor dessa instituição. Tá? Recebi recurso público, né? Eu fui bolsista da universidade, eu venho de escola pública, me formei, doutorei no exterior com recurso público. Imagino que, como eu me doutorei nos anos 90, 91 até agora, acredito que já tenha pago mais ou menos
uma boa parcela do que o governo investiu em mim, até pela quantidade de alunos que assumi, né? E orientei. Acho que qualquer trabalho tem que ser valorado, tá? O fato de eu ter aprendido muita coisa que me obriga hoje a pagar minhas taxas, meus impostos, até com agradecimento ao governo brasileiro, não me permite que eu imagine que o meu trabalho não vale nada e que tenha que ser feito de graça. A legislação me permite essa bolsa. E eu vou lhe dizer, professor, naquela cadeira que o professor Horácio está, aquela cadeira, ela me deu um recurso público de ter uma CD durante 8 anos, e ao mesmo tempo hoje eu tenho o prazer de ter 5 molas no coração e uma coronária entupida. Eu não me recordo se isso é algo que alguém vai ter que me dar o troco ou não. Portanto, os meus 40 anos aqui foram devidamente passados e aventurosos, e foram, alguns de vocês se lembram dessa época também, foi uma época que eu me diverti muito, mas esses 40 anos precisamente me permitem dizer que eu tenho sim o direito de valorar o meu trabalho, valorar aquilo que eu fiz até agora e pedir à sociedade que tem uma demanda para mim que pague um valor que seja justo. Nós procuramos colocar o valor dentro da legislação sem nenhum tipo de pejo, sem nenhum tipo de falta de decoro. Eu só gostaria de expressar essa opinião, até pelo fato de estar aqui há 40 anos tentando fazer o melhor. Mas agradeço muito o seu parecer por essa possibilidade de a gente poder tornar isso mais transparente. E deixar claro que continuaremos tentando fazer isso. Se ao longo de todo esse processo houver alguma dúvida, durante a execução do projeto, e o Conselho precisar ou quiser algum tipo de participação, uma auditoria, alguma coisa, nós estamos completamente abertos a isso, para mostrar que o trabalho da universidade, isso não é pela gente, TTI, não, hein? Isso é pela universidade. Nós temos que mostrar isso aqui dentro para o pessoal lá fora. A universidade tem que ter a jaça, tem que ter o lustro de mostrar que é realmente uma entidade séria e transparente, porque nós somos, no final de contas, com toda essa brincadeira, nós somos suportados pela sociedade no final das contas. Estou à disposição para responder qualquer dúvida em relação a esse projeto ou qualquer outra coisa. Obrigado, professor Mauro Lacerda. E desculpe o desabafo aí, mas a coronária me exige. Professor Mauro, posso... Sim, professor Mauro, eu queria agradecer a sua manifestação, lembrando que nós temos uma característica comum, que é a falta de cabelo, e essa paixão que nós temos pela nossa instituição, mas a manifestação inexorável de que tudo que nós fazemos foi por nossa livre e espontânea vontade. Você escolheu ser diretor de setor de tecnologia. Eu escolhi ser professor dessa instituição e, portanto, eu também tenho meus problemas de saúde como você, eu acho que todo mundo aqui tem os problemas de saúde como você. Nossa divergência é veemente no sentido apenas conceitual, democrático, de respeito de opiniões, sempre foi, etc. Né? E aprendi muito sempre com isso. E agradeço a sua manifestação, porque ela foi muito interessante, porque se tudo isso que você tivesse dito, estivesse escrito na proposta, nós teríamos talvez o início de um excelente projeto de pesquisa. Talvez isso seja um incentivo para que os próximos projetos possam ser melhorados dessa forma, né? Porque aqui nós temos, no fundo, uma carta de intenções. Perfeito. E a beleza desse processo, professor, professor Mauro, que é interessante, é que ela, de fato, ela consolida esta ideia da importância da prestação de serviços, da qual eu não sou absolutamente contrário nesse contexto, uma vez que a nossa universidade, ela discutiu isso com profundidade, etc., tanto que colocou uma resolução que permite que a gente tenha segurança para fazer uma análise crítica dentro desse sentido. É importante destacar aqui para os membros do Conselho Setorial que nessa última semana eu tive o prazer de receber o professor Mauro várias vezes, né? Então, professor, você pode me mandar mais relatos? Não, manda. É sempre bom conversar com o professor Mauro, porque nós temos algumas divergências conceituais, mas nós nos aproximamos dos mesmos princípios em torno do que a gente pensa que seja a universidade. Deixar claro, e deixei muito claro com o professor Mauro, que quando se fala a palavra TTI aqui dentro do Conselho Setorial, todo mundo sente-se mal. E ele, então, agora tem essa tarefa de mudar um pouco essa percepção que nós tenhamos do TTI. Talvez isso tenha sido uma primeira transparência. E, evidentemente, a gente se sente mal porque as coisas não são transparentes. Isto é um fato.
isto é um fato. Não existe nada de ilegal no ITTI. Os trabalhos são feitos, são reconhecidos, etc. São teses são feitas, alunos são feitos, isso não tem nada demais. Então, esse desconforto é que a gente tem que acabar. Mas nós vamos aprimorar isso. Ao nosso diretor de setor, eu fui voto vencido há muitos anos, quando o professor Mauro Lacerda era diretor, que essas questões de projetos de grande porte, precisa ter uma comissão que analise isso rapidamente e ir no mérito do projeto. E o mérito principal que eu entendo deste processo, não conseguimos implantar essa ideia. É a natureza deste projeto. Este é sim um projeto de prestação de serviço, ponto final. E esse, então, é o fundamento do meu relato. Obrigado, professor Cristóvão. Obrigado, professor Mauro. Eu apenas gostaria de esclarecer também que fui convidado pelo ITTI para estar presente na apresentação do prefeito da prefeitura de Araucária. Estive, então, como representante da universidade. O reitor também foi convidado à época, e me delegou não só estar presente nessa discussão como diretor, mas como representante da universidade. Esses projetos foram apresentados, foram amplamente discutidos, apresentados pelos nossos alunos, pelos nossos pesquisadores. Eu fui testemunha disso daí. Vi vereadores daquele município, vi autoridades daquele município presentes, elogiando o trabalho da universidade. Então, para nós, enquanto Escola de Engenharia e Arquitetura, é sempre motivo de muita honra, de muito orgulho, poder, num momento de crise como esse, a gente estar na vanguarda, estarmos participando ativamente do desenvolvimento de um município tão carente como é o município de Araucária. E que fique bem claro para o Conselho Setorial que este não é, nem será, o único projeto da nossa Escola de Engenharia e Arquitetura. Nós estamos ainda nesta pauta, com vários programas sendo julgados e possivelmente aprovados pelos nossos pares. Pelo ITTI ainda temos N projetos que entrarão nesta pauta, fruto da discussão, fruto do trabalho dos colegas. Eu me permiti, enquanto diretor da escola, solicitar ao ITTI que fizesse uma breve apresentação, de no máximo 5 minutos, para ser apresentada aqui, coisa que eu farei, caso eles tenham trazido, no final do Conselho Setorial, devido à imensidão da nossa pauta. Caso exista interesse de vocês, que vocês possam ver essa apresentação. Quero registrar que num dos últimos setoriais, 2 dos nossos conselheiros, 2 discentes, né, 2 alunas, elas estavam com dúvidas, eu mesmo liguei para o ITTI, elas foram recebidas enquanto conselheiras, elas passaram ou uma manhã ou uma tarde, recebendo explicações acerca daquilo que eles estavam fazendo, que foi objeto de discussão dentro do Conselho Setorial, para provar a todos que ele é um órgão auxiliar no setor de tecnologia. Caso exista alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado suficientemente esclarecida, que devido à nossa pauta não seja possível esclarecer aqui, que eles estarão de portas abertas para receber qualquer um dos nossos conselheiros, tirar todas as dúvidas cabíveis e possíveis, de modo que as coisas fiquem sempre muito bem claras, muito bem, como é que se diz, muito bem instruídas. E, finalmente, gostaria de lembrar a todos que esta é a primeira das etapas, e que isso vai para a CRI, para o PLAN, isso vai para auditor, isso vai... o fato de aprovarmos aqui não significa que a coisa veja a luz no final de tudo no dia seguinte. Isso vai seguir um longo caminho, um longo percurso, o que é muito triste, porque esse processo está parado aqui há quase 2 meses. Processos como esse, como disse o professor Cristóvão, vamos criar sim uma comissão, acho que temos maturidade para criarmos uma comissão para julgar grandes projetos. Eu vou pensar, professor Cristóvão, em como fazer isso, vou apresentar para o Conselho Setorial uma proposta clara para que esse julgamento seja feito a priori, ou seja feito anterior ao Conselho Setorial, que esses processos possam chegar aqui jamais embasados. O curso de Engenharia Mecânica atualmente está N processos, cursos e projetos, enfim. O curso de Engenharia Mecânica da noite do dia parece uma panela de pipoca, né? Uma pipoqueira, porque está explorando o projeto todos os dias. E pararmos o Conselho Setorial para esse tipo de coisa também não é muito salutar.
Vamos pensar, vamos amadurecer essa ideia e voltaremos à tona com esta proposta. Mas, como temos uma pauta para tocar, ainda em discussão, processo 23.075.040704/2019-65, e não havendo mais manifestação, coloco em votação os recursos favoráveis ao relato do conselheiro relator, professor Cristóvão Vicente Scapula Tempo Fernandes, a quem eu agradeço pelo parecer. Por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Eu me abstenho. E a abstenção não é possível, professor. O professor pode votar favorável, o professor pode votar contrário e justificar o voto. Pode sair também do recinto. Eu voto contrário porque eu fiquei na dúvida se ele vai seguir como uma prestação de serviço, que eu acho que é o mais cabível e é legal, tá? Sobre o ponto de vista de legislação, eu acho que deve seguir como prestação de serviço. Ou ele vai ser modificado e tirado essa característica que é de prestação de pesquisa aí. Sem problema. O relato, Sandro, é que ele vai continuar com prestação de serviço. O objeto é o contrato. No contrato, o termo contrato, por favor, não é um termo comercial. Contrato é como o procurador nos instruiu a chamar isso aí. O que seria um termo de convênio antigamente, agora eles chamam de contrato. O procurador nosso, nós consultamos, nos instruiu a chamar de contrato. É um contrato entre a universidade e o Ministério Público. Então, o que vai para frente é o projeto do contrato. Tá? No contrato está colocado com prestação de serviço. Então, é o contrato que vai ser aprovado, não o projeto de extensão. Mas, Mauro, eu acho que, como questão de esclarecimento, eu acho que a questão do Sandro é importante, porque o enquadramento do projeto é que está sendo definido no meu relato. Isso. O ITTI lá diz numa planilha, pesquisa, inovação e tecnologia e prestação de serviço. Eu estou dizendo o seguinte, não, é só prestação de serviço. Pelos podemos retirar. Tá? Então ele continua o seu ritmo normal. Como contrato. Senhores, eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos em regime de votação. Caso não houvesse esclarecimento necessário, eu prefiro que seja centralizada na mesa, porque... Perdão. Professor Sandro, ao votar em contrário, sem problema, o professor pode registrar. Como favorável. Ok. Então, com a retirada do voto contrário e favorável do professor Santônio, digo que o projeto foi, então, aprovado por unanimidade. Agradeço ao conselheiro relator, professor Cristóvão Vicente Scapula Tempo Fernandes. O próximo processo é o processo 23.075.03.471/2019-17, também de interesse do ITTI, convido novamente o conselheiro relator, professor Cristóvão Vicente Scapula Tempo Fernandes, a ler e exarar o seu relato. O parecer é bem curto, porque a parte fundamentada do parecer já foi lido, então é bem rápido. Então, o processo 23.075.040.604/2019-65, que trata agora do termo de convênio que entre si celebram o FPL e a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná para a realização das atividades previstas na minuta de contrato em que entre si celebram o município de Araucária e o FPL, e projeto, desenvolvimento de pesquisa, projetos e ações nas unidades de conservação do município de Araucária, utilizando recursos da compensação ambiental, das obras de ampliação do REPAR, conforme o plano de trabalho anexado a este processo, no valor estimado de R$ 3.519.683,98, a ser executado pelo TTI, em acordo com o termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Araucária e a UFPR, 23 de 1 de 2019, coordenado pelo professor Mauro Lacerda Santos Filho. Considerando o parecer estabelecido no processo que eu acabei de ler, que acabamos de votar, e considerando a importância da participação da Fundação de Apoio para a coerente execução financeira do projeto, em acordo com o artigo 22, parágrafo 27º e o artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal de 98, da Lei 8.666 de 93, da Lei 8.958/94, da Lei 12.863 de 2013, Decreto 6.170/07, Decreto 7.423/2010, Decreto 8.180 de 2013, Decreto 1.241 de 2014, Portaria Interministerial MICOG-MF CGU número 424, 30 de dezembro de 2016, assim como nas resoluções da UFPR 4117, COPLAG, Resolução 28 de 2017, COPLAG, Resolução 4203 com 1 e alterações,
sou de parecer favorável à aprovação do termo de convênio. Em tempo, destaco a necessidade da inclusão dos seguintes documentos: manifestação de interesse da Fundação escolhida em participar do projeto, a planilha de custo, despesas orçamentárias e administrativas da Fundação e as certidões de regularidade fiscal, previdenciária, FGTS, trabalhista, CNPJ e os documentos pertinentes, tais como credenciamento da Fundação junto ao MEC, documento que ateste os poderes dos representantes legais e cópia de seus documentos pessoais e RG. Só por questão de esclarecimento também, então, todos os documentos que estavam no primeiro projeto fazem parte do segundo, faltando só esse documento. Portanto, não vi necessidade de baixar a diligência, portanto, podemos considerar o meu relato. Ok, obrigado, professor Cristóvão Vicente. Em discussão, processo 23.035.034.271/2019-17. Em nome, professora Maria Lúcia. Não, é só uma dúvida, porque é o mesmo processo, né? Só que... É exatamente o mesmo processo. Só que agora é com a fundação. Só que eles chamam agora de termo de convênio com a fundação. Com a fundação. Com a fundação tem que ter. E aí tem lá todas as instruções normativas, documentos, o processo está bem instruído, faltando só esse documento. O primeiro era uma minuta de contrato entre a federal e o município. Agora, se estabeleceu um mecanismo para que aí sim a FUNPAR faça essa fundação. Mas isso tem que ser feito pela Proplan. A Proplan é responsável por isso, não o setorial. A Proplan é que vai abrir licitação, se for necessário, ou ela já tem um documento lá da Procuradoria selecionando a nossa fundação pelo histórico. Mas é a Proplan que faz esse tipo de como é que eu vou dizer? De trâmite. Só questão de conhecimento, professor Horácio. A CRI tem uma planilha de instruções, Maria Lúcia. Então, este processo foi montado em acordo com as instruções da CRI. Sim, eu entendo que foi. Mas eu também entendo, porque eu recebo os processos lá também para analisar, e a fundação é geralmente dentro da Proplan, que ela publica em diário oficial, se houver licitação da fundação, ou ela justifica que não há necessidade de licitação. Professor Mauro. Realmente, para esclarecer, a transparência, a professora Maria Lúcia está correta. O que se faz aqui no setorial é aprovar a minuta do termo de convênio, porque, em verdade, nós não sabemos, nós colocamos FUPEF porque é como se fosse nome fantasia, mas nós não sabemos se será a FUPEF, porque quem faz a escolha via edital público, as fundações da universidade via convite, realmente é a Proplan. Mas a minuta, ou seja, aquilo que vai ser executado por qualquer fundação, tem que passar por aqui. A minuta. A minuta. Por isso que, inclusive, esses documentos a mais da FUPEF só serão anexados ao processo, no caso do edital, pela Proplan mesmo, que é automaticamente colocado lá. Eu entendi assim, Mauro, porque o título é o termo de convênio que entre a UFR e a FUPEF. Na verdade, ele deveria ser uma fundação. Fundação de apoio. Pelo título estaria só colocado, mas na realidade o processo todo, ele segue o corpo dele, a minuta é a mesma. Sem problema. Então eu não tenho como... sem problema, porque de qualquer maneira aquilo é para CRI, e aí exatamente. É que lá vai ser feito. O ritual litúrgico de uma instância que é superior a nós. Exatamente. Aí não... É que a minuta que está fazendo para aprovação. Professor. Isso. Mas a lógica do entendimento da necessidade da fundação, ela é baseada no que a gente discutiu anteriormente. Exatamente. Então não dá para executar todos esses 3 milhões sem ter a fundação. Exatamente. Algumas coisas realmente podem ser feitas, mas não todas, infelizmente. Então, o termo de convênio pode ser analisado, mas não pode constar o nome da fundação. Porque essa fundação ela ainda vai ser selecionada lá, de acordo com instruções... Retiramos esse termo, esse nome. É só tirar o nome da FUPEF. Não, acho que pode ser aprovada a minuta. A minuta pode ser aprovada colocando que essa observação. Professor Horácio, o senhor é o chefe. Eu concordo. Senhores, apenas para título de esclarecimento, eu gostaria de colocar para plenário. Trata-se o processo de interesse de e ou de submete ao Conselho Setorial, contratação do projeto de desenvolvimento de pesquisas, projetos e ações
nas unidades de conservação do município de Araucária, utilizando recursos da compensação ambiental, das obras de ampliação da reparo, objeto da minuta do termo de contrato, que seu objetivo é celebrar entre a UFPR e o município de Araucária no valor de 3 milhões ou alguma coisa. Então, em momento algum nós falamos qual é a fundação. Isso posto, professor, podemos retirar o nome da fundação sem prejuízo nenhum. Horácio, isso está no processo. Mas qual que nós estamos lendo? Estamos fazendo uma confusão danada. Horácio, o processo ele foi aberto com o nome da FUPEF. Já está aqui. Eu tenho apenas a minha... Então, eu não entendi nenhuma. Então, o setorial tem que decidir. Eu acho que nós temos um problema de início de instrução do processo. Porque o processo aberto no SEI diz claramente FUPEF. Então, temos... Eu não sei qual é que, na verdade, eu considero, estou apenas levando a consideração o relator, que o nome da fundação, no caso, seria irrelevante em relação à minuta. Na minuta eu poderia escrever aqui qualquer coisa, qualquer fundação. A minuta de convênio tradicional é basicamente um instrumento. Sim. Então, eu não vejo preenchida, né? Eu só estou dizendo o seguinte, olha, para executar, o meu parecer para executar essa quantidade de recursos, precisa uma fundação. Nesse caso, no título do processo, está lá que já foi subida feita, mas está errado. Não, acho que poderia o relato colocar essa instrução, foi errado o título, a titulação, porque não cabe ao Instituto escolher a fundação. Mas, Mauro, eu não posso escrever isso porque o processo foi aberto. Não, exatamente, o relato é isso. Não, talvez não poderia. Talvez uma ideia seja, então, encerra esse processo, abre um novo, o professor Horácio pode, eventualmente, não sei como é que a Bela entende isso, e aí a gente, o relato vai continuar a mesma coisa. Eu acho que o seu relato é a mesma coisa, como você foi colocado. Certo, mas eu acho que não é inadequado dizer o seguinte, que está errado o nome da FUPEF, esse negócio todo no meu relato. Não é que está errado. Que o nome da FUPEF está errado. Que o Conselho Setorial define que a fundação será escolhida de acordo com as normas legais. Perfeito. Mas Maria Lúcia, você como tem experiência, você sabe disso. Eu que estou lá no exército das instruções, estou estudando os processos, não tem nenhuma instrução que diz isso que você está me dizendo agora. Então eu pego um processo, vou lá nos documentos, depois vou lá na resolução, nas resoluções principais, e ninguém me diz isso. Então isso para mim é uma novidade. Então a minha lógica é uma exposição normativa, na verdade. É, exposição normativa. Exposição normativa, não é uma legislação. O que eu posso sugerir é que volte volte inteligência ao ITTI, o ITTI substitua a minuta por uma minuta sem o nome da fundação, como seria o normal, né? E aí lá na CRIPROPLAN é que isso vai ser resolvido. Porque se enviar, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai voltar de lá para o professor Mauro para que ele substitua a minuta pela fundação X. E daí o que acontece? A fundação tem que ter uma carta dizendo que ela tem interesse em pegar, né? Ela tem interesse em administrar o projeto. A CRIPROPLAN, ela tem que justificar se não houver a licitação. Tem que ter uma dispensa de licitação. Né? Não, e baseada em... Tem interesse o documento tem, mas o fato é que só está faltando esse documento. Eu acho que temos um problema, de novo, de origem, então, dentro desse contexto. Então, eu acho que seria mais adequado iniciar o processo de novo. Eu acho que é rápido fazer isso, não sei como é que, para não perder tempo, de um mês aí. Não, é só substituir os documentos no próprio processo. Exato. Oi? A lógica é mesmo, a gente vai botar isso, e não tem problema com o PEP, a gente precisa da celeridade, nós temos uma falta do carro, e nós temos esse projeto que era o mais difícil, que era a minuta, não aprovado, concordo comigo. Agora trata-se de um acordo com a fundação, a gente vai baixar a inteligência e esperar 30 dias. Se eu podemos aprovar. A minha sugestão é, eu tirei a palavra minuta, soube para ser favorável à aprovação de minuta de termo de convênio. Em tempo, destaca a necessidade da inclusão do seguinte documento. Depois lá no segmento processual. Voltando ao currículo. Pode ser encaminhado dessa maneira?
Então, minha sugestão, então, Horácio, é incluir a palavra minuta, sou de parecer favorável à aprovação da minuta do termo de convênio. Pronto, acabou-se. Certo? Em votação, o relato do conselheiro relator Cristóvão Cícera Plateiro Fernandes. Favoráveis à aprovação do relato, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Professor Cristóvão, mais uma vez. Obrigado, professor. Professor Horácio, só me desculpar com o professor Cristóvão, que no finalzinho ainda a gente errou. Foi sem querer essa. Não era para ter esquecido esse detalhe. Tem que ter a licitação ou a suspensa. Eu sei. Senhores, não temos pausa no Conselho Setorial. Infelizmente, não temos pausa no Conselho Setorial. O próximo processo é o processo 23.075.031. 031.697/2019, que é um processo de direito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, CGMEC, e da aluna Carolina Amorim da Silva, onde submete ao Conselho Setorial o pedido de reconsideração referente à decisão do colegiado quanto à solicitação de trancamento de curso. Convido o conselheiro relator, o senhor doutor Alexandre Ferreira dos Santos, a ler e exarar o seu relato. Só que antes do senhor, enquanto mesa, eu gostaria de fazer uma consulta. Na votação passada, na leitura e na discussão relativa a uma aluna do programa de pós-graduação, a aluna encontrava-se presente. Ela participou da discussão e participou da votação, o que é proibido. No caso desta aluna, Caroline Amorim da Silva, eu indago. Ela encontra-se presente nesse ambiente? Ok. Então, por favor, com a palavra, o conselheiro relator, professor Alexandre Ferreira Santos. O processo está muito aí, tá? Não sei o que pode falou que é possível exibir o relato? Está aqui. Está aí. Ok. Bom, dando início para a leitura do relato, o assunto é a solicitação de tratamento do curso de Engenharia Mecânica, Universitária Carolina Amorim da Silva. História. Em 24 de setembro de 2018, o colegiado do CGMEC homologa o pedido da aluna de prorrogação de 3 meses para a conclusão do curso de 20 de setembro de 2018 a 19 de dezembro de 2018, sendo que a aluna foi admitida no programa em 19 de setembro de 2016. Em 8 de março de 2019, o colegiado do CGMEC homologa o pedido da aluna de prorrogação de 3 meses para a conclusão do curso de 19 de dezembro de 2018 a 19 de março de 2019. Em 22 de abril de 2019, o colegiado do PGMEC negou o pedido de trancamento do curso por 3 meses, feito pela aluna em 11 de março de 2019, e aí indica o desligamento da aluna do programa por ter extrapolado o prazo para a conclusão dele. O pedido de trancamento do curso tem a anuência do seu orientador, o professor Paulo Henrique Trombeta Zanini. No pedido de trancamento do curso, a aluna anexa a documentação e atestados médicos de psiquiatra, indicando o diagnóstico compatível com o CIG 10F33, transtorno depressivo bipolar. Em 30 de abril de 2019, a aluna Carolina Amorim da Silva solicita a reconsideração da decisão do colegiado do PGMEC e pede que, em caso de indeferimento do pedido, o processo seja encaminhado em grau de recurso ao Conselho Setorial. Em 9 de maio de 2019, o processo relatado no plenário do colegiado do curso pelo professor José, que se posiciona contrário à reconsideração da sua decisão anterior e envia o processo ao setor de tecnologia. Em 20 de maio de 2019, o processo é distribuído à professora Denise Lourenço Wojciechowski. Em 29 de maio de 2019, em sua 463ª reunião ordinária, o Conselho Setorial aprovou, por maioria de votos, o relato da professora Denise, que exalou parecer favorável ao pleito da aluna. Em 5 de junho de 2019, a coordenadora do PGMEC, professora Maria José Gerônimo de Santos da Ponte, interpõe recurso de reconsideração à decisão da reunião ordinária do Conselho Setorial do Setor de Tecnologia. Em 25 de junho de 2019, o processo é distribuído para estes conselheiros exarar parecer sobre o recurso de reconsideração da decisão. Análise. O pedido de trancamento de matrícula foi devidamente justificado por motivos médicos e foi aplicado no 29º mês
portanto, dentro do prazo regimental de 30 meses para a conclusão do curso, com a anuência do seu orientador. Obviamente que o trancamento resultaria, neste caso, numa extrapolação do prazo de titulação previsto no regimento do PGMEC. Porém, conforme sustenta a coordenadora do PGMEC, em seu recurso de reconsideração, citando um dos quesitos de avaliação do programa da CAPES, área de engenharias 3, quesito 3.4, eficiência do programa da formação de mestres, doutores e cursistas, declara que a concessão de prazo maior que 30 meses para o mestrado compromete o desempenho do programa. Entretanto, este conselheiro entende que outros quesitos de avaliação também serão comprometidos caso o trancamento seja indeferido e a dissertação não seja concluída. De acordo com o documento de área de engenharias 3, disponível no site da CAPES, observa-se que os dois principais itens de avaliação dos PPZs nessa área são, primeiro, item 3, corpo discente, teses e dissertações. E segundo, item 4, produção intelectual. Estes dois itens somados correspondem a 70% da nota final do programa de pós-graduação. Outros 30% da nota do programa de pós-graduação na CAPES correspondem a corpo docente, 20%, e inserção social, 10%. No âmbito do item 3, a área de engenharias 3 estabelece 4 quesitos quantitativos para avaliação. Destacam-se aqui os 3 principais. O ORI, que equivale ao número de mestres titulados, mais 2 vezes o número de doutores titulados, dividido pelo total de docentes, com peso de 30%. O PRD, que é um critério que representa a quantidade de produções científicas e ou técnicas de discentes e egressos, dividido pelo número de teses e dissertações, com peso de 50%. O quesito 3.4, citado pela coordenadora do PGMEC, é denominado de EFT, possui um peso de apenas 10% e corresponde ao tempo mediano em meses para a titulação dos discentes de mestrado. A análise fria destes quesitos indica que a não titulação do aluno causaria ao PPG um prejuízo maior do que um eventual aumento do EFT. Cabe destacar que, de acordo com a ficha de avaliação do PGMEC, na avaliação do ordenado 2017, o EFT do programa é considerado ND, ou seja, muito bom, é o índice máximo. Claramente, o mais importante para a área, nesse caso de engenharias 3, é a titulação com produção científica técnica vinculada à dissertação. Este aspecto de relevância que a área de engenharias 3 aplica à produção vinculada também é observado no item 4, produção intelectual. E aí eu não quis detalhar o item 4. Então, o parecer. Tendo em vista que o tratamento de saúde foi legitimado por profissionais da área médica e que o trancamento é uma demanda sine qua non para a recuperação da saúde da aluna e que os prejuízos advindos da concessão de prazo maior são muito menores do que a não conclusão do trabalho, sob o parecer favorável à decisão da 460ª e terceira reunião ordinária do Conselho Estadual de Tecnologia, 4 item daquela reunião. Assim, recomendo o indeferimento do recurso de reconsideração que é posto pela coordenação do PGMEC. Salvo o melhor juízo, deixo o parecer. Obrigado, conselheiro relator, professor doutor Alexandre Ferreira Santos. Em discussão, o processo 23075, 031697. Professora Arenise. Não, é só esclarecimento. O recurso pode ser feito na mesma instância. É votação. Eu acredito que sim, porque ele está aqui, estamos lendo. Eu entendi, mas eu sei isso. Mas só que foi recurso, não foi recurso. Sim. Por quê? Porque na PGMEC, tudo que você com o Alexandre, estou levando em consideração que ela sempre teve plano de saúde. A gente nunca soube disso. O programa nunca soube disso. O programa soube faltando uma semana para ela acabar com o tempo máximo que ela tinha pedido na folha da congregação. Certo? E a minha preocupação com essa aluna é uma só. Tá? É com relação, você fala que é 10%, mas é importante que todo mundo saiba que o precedente que a gente pode estar abrindo com esse tipo de assumir. Está doente, então vai ter que ser tratado. Óbvio. O aluno trouxe essa semana para o PGMEC, o médico dela atesta que ela está em tratamento por tempo indeterminado.
Com essa brincadeirinha, já passaram 4 meses fora do prazo. O EGMEC tem esse cuidado muito sério com relação ao termo de tese. Lógico, por isso que a gente é muito bem avaliado. Só que se a gente abre precedente, acha, daqui a pouco, muitas pessoas vão defender e vão estar. É verdade, Regina. Essa menina, ela está com problema de saúde? Tá. Então, se ela tivesse pedido aquele prazo que ela pode entrar de novo no programa, ela já estava voltando para o programa de novo. E o sério, eu fui conversar com o orientador dela, ela está pedindo mais 3 meses, e ele não sabe se ela está indo ou não. Então, se alguma coisa acontecer no programa da gente com relação a esse dado, eu vou vir aqui e vou dizer, ó, aconteceu isso, porque a plenária, a pessoa está doente, tem que ter tratamento. Só que de quanto tempo? Aqui está um atestado da médica dela, dizendo que ela está em tratamento desde janeiro. A Denise não deu prazo quando ela, por isso que a gente pediu reconsideração. Não tinha prazo. Tinha só que ela voltasse para o programa, certo? Agora o médico dela, que eu vou ler para vocês, atesto para os fins que se façam necessário que a senhora Carolina Mori Silva encontra-se em acompanhamento ambulatorial, unidade Água Verde, por prazo indeterminado. Atualmente está em uso, ele fala o nome das medicações, que eu acho que a gente não... Tá? Então, essa é a minha grande preocupação. Se a gente der 3 meses, essa minha cara. Eu sou sensível por isso que está colocando, mas eu analisei com base no que está. Sim, eu também. Eu só fico, o meu lado pessoal, eu não estou nem mostrando, que eu estou como coordenadora. Certo? E como coordenadora, com certeza depois desse, vão vir vários processos. Isso só isso. Então, Professora Denise, vocês podem se inscrever à vontade, professora Denise. Então, assim, ó, eu entendo, a gente também está num programa lá e a gente preza muito por isso. Só que a moeda tem 2 lados. Não adianta nada a gente preservar o programa e esquecer da pessoa. A gente, Professor Horácio, questão de ordem. A gente já discutiu isso na reunião passada, não faz sentido a gente retomar a mesma discussão. Se a gente for rediscutir, que seja só em cima dos fatos novos, não da discussão que foi feita na Porque essa mesa acaba. Só gostaria de encaminhar a professora Denise, que a pessoal fala para a gente, interrompendo, que na fala da professora Denise só aceitaremos as discussões desde que elas sejam contextualizando algo de novo, porque realmente esse assunto já foi discutido na plenária passada, foi uma longa discussão e nós votamos. Vou permitir a fala dela e fazemos a sua inscrição. Professora. Então, a gente também está num programa lá e nós temos esse problema. O Horácio, você sabe que o professor Ricardo Marcelo, ele falou no último ponto que a gente tem que se debruçar muito sobre isso, porque a gente fica muito friamente analisando as coisas. É claro que a gente tem que preservar o programa, é claro que a gente tem que preservar, mas o programa não existe sem o aluno. Então, o professor Ricardo Marcelo disse que a gente precisa, isso não é um caso isolado, é um caso que está acontecendo em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação, e essa permanente fragilidade da parte emocional do aluno. Então, é uma coisa que a gente vai ter que analisar mesmo a fundo. É claro que a gente precisa preservar o programa, mas o programa não existe sem o aluno. A gente tem casos assim e a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar sempre olhando, sempre vendo, procurando esses sinais, entendeu? E a gente tem casos lá. Claro que a gente tem. E a gente tenta não ficar alheio, a gente tenta ficar